Hoje, domingo, Dia dos Pais, e eu quero dar sequência na série que nós começamos na semana passada, chamada 2 ou 3. Por curiosidade, quem estava aqui ou ouviu a mensagem de domingo passado, levanta a mão bem alto, para que eu possa fazer uma pesquisa rápida. Muito bom. Nós então iniciamos uma série chamada 2 ou 3, iniciando ali no texto muito emblemático de Mateus capítulo 18, versículo 20, e que muitas das vezes mal aplicado, como a gente conversou no domingo passado, sobre onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Falamos ali sobre a força das relações, sobre a autoridade que Deus investe a igreja ali representada por 2 ou 3 testemunhas, para poder trazer uma decisão dos céus, dar efeito a uma decisão celestial, dar efeito aqui na terra. Bom, irmãos, hoje nós entraremos dentro dessa característica da força das relações, dentro dessa questão de relacionamento. Nós vamos aí lidar com uma questão que eu diria que é quase que um bezerro de ouro dentro das igrejas, que diz respeito às nossas prioridades. Então, eu acredito que você está familiarizado com um modelo de priorização na sua vida, onde geralmente tem 4 elementos. Primeiro, Deus, não é assim? Segundo, família. Terceiro, o trabalho. E quarto, a igreja, ou a vida na comunidade. E assim, irmãos, respeito de todo o coração esse modelo, mas a proposta da mensagem é a gente te apresentar o que biblicamente é mais seguro. Então a gente não tem essa priorização de maneira sistemática nas Escrituras, e ao meu ver, esse tipo de pensamento, embora tenha aí uma boa iniciativa, eu não vejo sustentabilidade. E na verdade eu tenho visto cada vez mais homens, mulheres, ansiosos com esse tipo de perspectiva. E se a gente for lidar com as Escrituras, nós vamos perceber que não existe essa categorização específica, mas existem sim alguns princípios, alguns fundamentos que são muito oportunos para a gente lidar com o que nós vamos chamar aqui na mensagem de uma tríade: redenção, as relações e o tempo. Amém? Então, basicamente, durante aqui a mensagem, nós vamos apresentar, a partir das Escrituras, uma maneira de você enxergar as suas relações, em especial com os seus, com os da sua casa, no que diz respeito ao gerenciamento do seu tempo, no que diz respeito à gestão do tempo. Eu tenho para mim que nós somos profundamente afetados pela cultura, pela geração que a gente está inserido, ainda que nós neguemos esse fato, é um fato. E o ritmo secular, a maneira como as coisas acontecem no dia a dia, está muito vinculado a questões financeiras. Concorda comigo ou não? Então, basicamente, aquela frase, tempo é o quê? Dinheiro, não é? Então, a lógica é basicamente, se tempo é dinheiro, então eu preciso fazer coisas para que eu tenha dinheiro. Então, o meu tempo eu só considero, do ponto de vista secular, do pensamento secularizado, só tem significado o meu dia se eu estou usando o meu tempo para fazer dinheiro, porque fazendo dinheiro eu consigo conquistar o que eu desejo. E à medida que eu vou conquistando o que eu desejo, eu vou começando a ter um tipo de satisfação, realização por aquilo que o dinheiro pôde me entregar. E isso tem gerado uma neurose social coletiva. Esses dias eu estava testemunhando, assistindo uma entrevista, e um desses caras que são muito ricos, muito milionários, e que gostam de dar 1 milhão de sacadas, insights, etc., e destravar vários códigos e sinais, aleluia, amém? E uma dessas bênçãos pegou e diz da seguinte maneira, que ele fez um cálculo sobre a quantidade de tempo que ele gastava para encher uma garrafa de água, porque ele tem que ter uma vida regrada, então ele tem que tomar os seus 4 litros de água por dia, e aí ele tinha uma garrafa, por exemplo, de 1 litro, e ele calculou o tempo que gastava para encher uma garrafa. Aí ele multiplicou isso por um dia, multiplicou por um mês, multiplicou por um ano. Aí ele entrou em crise, porque no pensamento dele ele estava perdendo horas, talvez dias do ano dele, enchendo garrafa de água. Aí vem o grande insight: olha, se você puder, pague para alguém fazer aquilo que rouba o seu tempo. E a partir desse tipo de exemplo que a nossa sociedade está cheio, e muitos se sentem inspirados por isso, chocados, uau, isso que é disciplina, isso que é otimização, e não passa de uma grande idiotice.
Amém? Enche água, irmão. Amém? Faça-me o favor. Mas isso reflete esse pensamento. Tempo é dinheiro. Então, se tempo é dinheiro, eu preciso ocupar o meu tempo, investir o meu tempo de tal maneira que isso gere dinheiro para a minha vida. Então, eu comecei a perceber que quando um indivíduo que não conhece Jesus, não foi encontrado por Jesus, ele tem essa lógica de pensamento. E eu não estou falando, meu irmão, nem numa dinâmica de pensamento pecaminosa, aquele cara ultra ambicioso, igual esse último exemplo que eu dei, ok? Esquece isso, esquece o desesperado por grana. Pensa a pessoa que simplesmente dentro do status quo, dentro do tempo que nós estamos vivendo, ela faz essa dinâmica de pensamento, onde ela precisa produzir para rentabilizar. E à medida que ela rentabiliza, ela tem satisfação. Isso é cientificamente comprovado? Saiu um estudo recentemente, eu vou falhar aqui a referência com vocês, mas é um estudo, e não é tão recentemente, mas esse estudo, ele fez uma relação entre grau de satisfação ou percepção de felicidade, de acordo com a quantidade de dinheiro que era acumulado. E esse estudo foi percebendo que à medida que as pessoas ganhavam mais dinheiro, elas tinham uma maior percepção de felicidade. Tudo bem até aí, irmãos? É uma mentira? Não. Mas esse estudo, ele demonstra que chega em um determinado patamar de riqueza, e aí sim, já tinha passado dos milhões, onde ter mais dinheiro do que esse patamar, esse teto de milhões, já não provocava percepção de felicidade. E começava a acontecer uma relação inversa. E agora essas pessoas acumulavam, e mesmo realizando o que elas já realizavam, elas começam a perceber um vazio. Não necessariamente todos com transtorno depressivo, mas começavam a entrar em um estado deprimido. Está dando para entender? Então, existe sim, é evidente, ninguém aqui é insensato de dizer que a riqueza não pode provocar um tipo de bem-estar, que a riqueza não pode lhe propiciar coisas que vão te trazer uma satisfação, ok? Agora, é muito penoso, é muito danoso quando nós começamos a moldar as nossas decisões, a definir o rumo das nossas vidas apenas por aquilo que gera uma rentabilidade financeira. Mas vamos pegar uma pessoa, eu vou me colocar na cena, estou me colocando na cena de uma pessoa que até a época em que Jesus me encontrou, falou comigo, eu era alguém que tinha uma perspectiva acadêmica, tinha uma perspectiva financeira e até aí tudo bem, não estou falando sobre pecado, amém, gente? Simplesmente, ritmo do mundo. E até então, irmãos, por conta dessa dinâmica de tempo e dinheiro, e ele deve ser bem aproveitado para que eu rentabilize, vamos dizer aí que eu tinha 2 grandes blocos de preocupações para gerir o meu tempo, certo? Um desses blocos, trabalho. Então, nesse bloco de trabalho, eu tinha ali, vamos dizer assim, poderia ser tanto a parte de estudo acadêmico para que eu pudesse trabalhar, quanto também do trabalho ativo, certo? Joga na tela o primeiro slide que eu passei para você. Hoje eu vou trazer ilustrações, irmãos, amém? Do meu padrão, quadrado e bolinha, amém, gente? Ponto. Então, olhando aqui para esse grandíssima ilustração, essas aqui seriam as 2 preocupações básicas de um indivíduo, antes dele ser encontrado com Jesus. Tudo bem até aí? Concordam comigo? Então, o indivíduo ele pensa no trabalho, e ele tem algum enlace familiar. Alguns, por que eu deixei ali, não coloquei relação de proporção? Porque às vezes a pessoa tem um enlace familiar triste, trágico, né? Abandono, feridas, então ele vai se afastando, o enlace familiar vai perdendo seu valor e tudo agora fica voltado para o trabalho, seja o equipamento para trabalhar, ou a capacitação para trabalhar, ou o trabalho propriamente dito, que é o que vai gerar dinheiro, e assim ele vai otimizar o tempo dele, porque tempo é dinheiro, certo? Joia. E aí o indivíduo, ele é encontrado por Jesus, só que o que acontece? Ele já tinha um grande desafio de gerir o tempo dele, sim ou não? Se tem um tipo de coisa que vende na internet hoje, é como gerir o seu tempo. Se existe uma palavra que as pessoas, quando param para refletir, e é uma palavra boa para você responder em questionários, é: qual o seu defeito? Vamos lá, começa com a letra P. Procrastinação, amém? Isso aí é o defeito da moda, irmão. Até quem não tinha, falar, eu quero ter também, né? Vamos todo mundo ficar igual. Então, o procrastinar é a palavra da moda, é o conceito da moda, e não estou dizendo que não seja verdade, ok? Só estou dizendo que é um conceito contemporâneo que todo mundo está usando massivamente, perfeito. Até aí, vamos dizer que o indivíduo está aqui, só que ele é encontrado por Jesus, ok? Ele tem um desafio de gerir o tempo dele, ele tem um desafio de colocar o tempo dele de maneira alinhada, de olhar para o tempo dele e falar assim, ok, aqui eu vou me dedicar, aqui eu vou dar uma sangrada para poder gerar recursos para mim, eu tenho um enlace familiar, pode ser que minha família seja boa, seja bem estruturada, então esse enlace familiar eu também vou investir no meu tempo, eu sou bem cuidado, tenho uma boa criação, ok, ou às vezes não, meu enlace familiar é triste, é trágico, então eu vou deixando esse enlace familiar de lado e vou focando mais no trabalho, só que aí Jesus te encontra, diga assim, Jesus me encontrou. Aí você agora ganha mais 2 responsabilidades.
E agora aquilo que era desafiador de você gerir o seu tempo, que envolvia o seu trabalho, envolvia o laço familiar, agora ganha outros dois fatores. Um é Deus, porque você chega na igreja e você já, de maneira osmótica, você já absorve, amém? Que ter uma relação com Deus se torna o ponto principal da sua vida, sim ou não? Só que também agora tem uma vida comunitária, vida na igreja. E é justamente nessa ordem que a perspectiva do guarda-chuva, ou seja lá como queira, que é ensinado. E é justamente esse modelo aqui que eu quero trazer para vocês, segundo as Escrituras, que é um modelo insustentável. E que é um modelo que as pessoas batem, tentam fortalecer, e quanto mais os cristãos estão abraçando esse tipo de modelo, esse tipo de perspectiva, eles ficam cada vez mais neuróticos, cada vez mais ansiosos, e cada vez mais com um complexo de culpa nas suas relações. Amém, irmãos? Já vou explicar o porquê disso. Mas basicamente então você ganha duas novas responsabilidades, sendo que uma delas agora muitas das vezes é mensurada pelo tempo que você investe, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura das Escrituras, é ou não é? E aí pensa assim, um casal que não conhecia Jesus, foi encontrado por Jesus, agora o marido e a mulher se convertem, agora os dois entram numa dinâmica de evangelho, agora os dois realmente consideram a vida com Deus e consideram também uma vida comunitária, de serviço. Aí começam a surgir questionamentos que antes não existiam. De repente a mulher chega para o marido e falou, bem, eu não estou vendo você ler na Bíblia não, amém? Começa a surgir esse questionamento. Aí daqui a pouco vem outro, por que você não serve na igreja? Está tendo um culto dos homens, você não vai não? Sim ou não? Então começam a surgir ali novas responsabilidades, novos questionamentos, novos desdobramentos sociais na sua vida, só que você já entrou na igreja com um tipo de desafio. Aí você pode dizer assim, não, mas o Evangelho me concedeu novas lentes para interpretar a vida. Beleza, você está interpretando o tempo de uma maneira diferente, só que ainda assim, depois que você se converteu, continuaram 24 horas por dia para você gerir. E não, irmãos, o tempo não é o seu inimigo, o tempo foi criado por Deus, foi dado por Deus, e nós não devemos tratar o tempo como nosso inimigo, amém? Mas devemos realmente considerar que o tempo é uma manifestação de graça do Senhor. Peraí, caiu o negócio. Ele é uma manifestação de graça do Senhor, e sendo uma manifestação da graça do Senhor, eu devo então me submeter à vontade dEle, para gerir bem o meu tempo, amém? Basicamente a mensagem de hoje então vai tratar sobre essa tríade, redenção, relações e o meu tempo. Por quê? Sabe o que eu tenho mais testemunhado? Homens, também mulheres, e muitas vezes filhos, que eles estão constantemente tentando pagar uma conta. Eles estão tentando constantemente, diariamente, chegar ao fim do dia, para ter a certeza ou a satisfação de que eles conseguiram entregar o tempo de que os seus requeriam. Sim ou não, irmãos? Só que muitas das vezes, aquela sensação, essa sensação de satisfação, ela vai te escravizando. Porque agora você já não vive mais de maneira orgânica, sendo espontâneo nas suas relações. Agora você está sempre pagando uma conta, porque você tem uma percepção de dívida, você tem uma percepção de débito, você tem uma relação de débito. Você está sempre correndo atrás para quitar aquela dívida. E muitas das vezes, quando você pensa assim, puxa, eu fui além da conta, você pressupõe que agora você tem um crédito. Não, esse crédito não existe. Amém, gente? E quando algum tipo de situação acontece de, olha, não, vai lá, pode usar o seu tempo. Você pensa que esse pode usar o seu tempo, um dia não vai ter volta, mas uma hora ele volta. Aquele dia você usou o seu tempo para entretenimento, então agora você precisa se dedicar aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? A questão da gestão do tempo, para nós cristãos, muitas das vezes está virando um grande balcão de negócio. E a gente está utilizando o nosso tempo sempre debaixo de uma culpa, sempre debaixo de uma tensão e debaixo de uma relação conflituosa. Porque você está sempre tendo que pagar uma conta. Você nunca está em paz, você nunca está pacificado. Você está sempre fazendo uma quantificação de tempo que seja aceitável, seja para o seu cônjuge, seja para o seu filho, ou seja para quem for, que talvez gere uma expectativa do que você vem entregar, amém? Só que tem um problema, essa conta relacional, ela é renovável diariamente, ela é cumulativa, ok? E ela não tem fim. Isso é muito triste, porque pessoas vão ficando cada vez mais fadigadas. Aí sabe o que acontece? Pouco a pouco, dia após dia, semana a semana, mês após mês, aquele senso de propósito, ele vai perdendo a força, ele vai sendo desfigurado. Aí você agora, ainda que tomando boas decisões, ainda que tendo uma boa intenção em tudo aquilo que você faz, você está tão drenado no seu senso de propósito, que agora a sua vida se torna a satisfação diária de corresponder à administração do tempo, para que as pessoas estejam satisfeitas com você. E desculpa, irmãos, isso me parece muito controverso, muito contraditório, e começa nesse modelo. Por quê? Esse modelo te apresenta prioridades. A palavra prioridade pode ser uma palavra contemporânea para nós, mas não era contemporânea no tempo das Escrituras, no tempo que as Escrituras foram escritas. E nós não encontramos a palavra prioridade nas Escrituras. Você encontra a palavra primeiro,
certo? Então, quando nós temos o texto clássico de Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Rapidamente a gente associa aquilo como que, bom, se buscar em primeiro lugar, então primeiro é Deus. Só que, irmãos, tratar Deus como prioridade na sua agenda, muitas das vezes significa dar a Deus um espaço nas suas atividades. E Deus não quer apenas ter um espaço nas suas agendas de atividades. Deus quer ser o centro de tudo na sua vida. E só que esse pensamento gera uma percepção de satisfação, de que se eu tive um tempo que eu julgo ter sido um tempo com Deus, ele já é o suficiente, como se fosse uma espécie de abastecimento. Pronto, eu me abasteci. Só que é como eu disse, a sua vida já é corrida, você já está num tipo de estilo de vida, no mundo que nós vivemos, na geração que nós vivemos, onde é imediatista, onde é materialista, onde é consumista, e onde o pensamento é o quê? Tempo é o quê? Dinheiro, ainda que nós não assumamos isso, ainda que obviamente nós não vamos levantar a bandeira dinheirista, bandeira dinheirista, ainda assim, de alguma maneira indireta, esse tempo é dinheiro, ele nos afeta. Por quê? Porque nós trabalhamos e o fruto do nosso trabalho, no que diz respeito, ao salário, a uma prestação de serviço, é o retorno financeiro. Então eu tenho que gerir isso, eu tenho que compreender das minhas responsabilidades, pagar as contas, etc. Só que é muito perigoso quando a nossa vida se resume a essa questão financeira e de tentar pagar as contas relacionais. O que eu quero dizer, irmãos, que é extremamente degradante você levar uma vida debaixo de um complexo de culpa nas suas relações. E isso começa dentro de casa. Então aí a pessoa pega e olha assim, bom, Deus é em primeiro lugar, então buscar em primeiro lugar o reino dos céus e eu vou para lá. Aí quando vai para a família, não existe um texto básico dizendo assim, olha, depois de Deus, o que importa é família, certo? E aonde que as pessoas brigam? Ninguém briga com Deus, irmão, amém? Então Deus é impossível de você questionar dele ser em primeiro lugar. Só que quando entra na família, algumas pessoas que vão para um lado mais religioso, pensam que a vida congregacional da igreja é a mesma coisa que Deus. E elas invertem e colocam as atividades da igreja, muitas das vezes, à frente da própria família. Enfim, isso não é um estilo nosso, isso não é uma cultura nossa, meus irmãos, mas existem muitos casamentos desfeitos, famílias desfiguradas, filhos que simplesmente têm pouco contato com os pais, porque os pais, ou o pai ou a mãe, enfim, enfia tanto a cabeça no serviço, nas atividades da igreja, pensando que isso é dar prioridade para Deus, que muitas vezes perdem as suas famílias. Ok, e isso é um fato. Agora, nós precisamos tomar cuidado, porque a base que alguns utilizam para dizer assim, da seguinte maneira, olha, família vem antes. Você vai entender onde eu vou chegar. Família vem antes do trabalho, 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, não precisa abrir lá, só estou contextualizando. Nem cheguei nos textos ainda. 1 Timóteo capítulo 3 vai dizer da seguinte maneira, aquele que almeja o episcopado, boa obra, deseja. O que ele está dizendo? Quem anseia o ministério, quem deseja servir o ministério, boa obra deseja. E aí vai começar uma série de qualificações. Dentre as qualificações, no versículo 3 e 4, ele vai dizer assim, olha, que governe bem o seu próprio lar. Ora, que ele vai dizer assim, como é que poderia então ser um ministro do Senhor se não governar bem o próprio lar? Aí você pode dizer, bom, ele está colocando uma ordem. Ele não está colocando uma ordem, ele está fazendo um confronto de coerência. Ele não está dizendo que vem primeiro e que vem segundo, ele está dizendo da seguinte maneira, é extremamente incoerente você almejando o episcopado e querer servir no ministério e olhando para a sua casa e o que há na sua casa é simplesmente uma bagunça. Então ele não está tratando sobre ordem de prioridade, ele está tratando sobre coerência de vida. Quem entendeu, diga amém. Perfeito. Então assim, vamos lá, Deus é importante demais, família, meu Deus do céu, trabalho é importante? Com certeza. Paulo em 1 Tessalonicenses vai dizer assim, olha, quem não quiser trabalhar, que não coma, amém, irmãos? Palavra direta de Paulo, né? O que quer dizer no grego? Exatamente isso. Não quer trabalhar, não come, irmão. Pronto, simples. O que ele está dizendo? Olha, você precisa ter uma consciência de responsabilidade do que você está fazendo, né? É importante que você trabalhe. Nós vamos ver, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 34 ou 35, salvo engano, Paulo falando assim, sobre o trabalho das mãos dele, porque ele também trabalhava em meio ao ministério, em meio ao serviço apostólico de pregação, ele também trabalhava. Em Atos 18, salvo engano, do versículo 1 ao 5, vai destacar que ele era um fazedor de tendas, por exemplo, né? Uma espécie de construtor. Então, todas essas áreas são importantes, e para finalizar ali, a vida congregacional é importante? É evidente que sim, irmãos, amém? Agora, poxa vida, me gera um desconforto a gente pensar que ao vir para a igreja, ao ser encontrado por Jesus, a nossa vida é transformada, mas parece que agora viver no tempo das 24 horas se torna um martírio, se torna algo muito mais complexo, e que, olha só que incoerência, irmãos, a Bíblia fala de uma culpa, presta atenção, a Bíblia fala de uma culpa que foi cancelada, ela fala de uma condenação que deixou de existir, ela fala
que nós agora fomos apaziguados com Deus, Romanos 5, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 1, amém? Então existem muitos textos deixando muito claro, Colossenses capítulo 2 dizendo que o escrito de dívida foi rasgado, cancelado. Ora, eu não estou mais em dívida com Deus, amém? Jesus acabou com isso, eu não tenho mais culpa diante de Deus, tenho acesso livre à presença, não há mais condenação em mim. Só que como pode ser coerente um estilo de vida onde eu canto, eu celebro, eu dou brados de vitória dizendo que não há mais culpa diante de Deus, onde eu me sinto à vontade na presença, mas não consigo me sentir à vontade com o próximo, porque no que diz respeito à administração do tempo com o próximo, do investimento da minha vida no próximo, eu estou sempre me sentindo endividado, eu estou sempre me sentindo culpado. Faz sentido isso que eu estou falando, irmãos? Amém? Aí talvez você já esteja perguntando assim, bom, hoje ele vai entregar o como. A minha proposta não é te entregar uma fórmula, irmão, amém? Não, a minha proposta é que a gente possa construir um tipo de consciência a partir das Escrituras. Se Cristo é o nosso fundamento para a salvação, se Cristo é o fundamento para o perdão, Cristo também é o fundamento para as nossas relações. Domingo passado, eu citei uma obra de Dietrich Bonhoeffer, A Vida em Comunhão, onde ele vai destacar da seguinte maneira: olha, entre você e o próximo deve haver Cristo. Você deve ver Cristo nas suas relações. Entre você e a sua esposa, você deve testemunhar Cristo. Entre você e os seus filhos, você deve ver, contemplar a figura de Cristo, amém? Mas quando a culpa começa a liderar o processo da minha vida, quando a culpa começa a me esmagar, eu já não consigo mais ver Cristo nas minhas relações, porque agora eu estou nesse complexo, eu estou aprisionado, tentando pagar a dívida diária dessa administração do tempo, amém, irmãos? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, agora sim, em Romanos capítulo 8, versículo 1, nós vamos ler alguns textos, e aí nós vamos nos aprofundar. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, se você chegou lá, diga amém. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem aqui está em Cristo Jesus? Amém. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Uma das características da lei do pecado e da morte operando em nós, está muito associado a um complexo de culpa. Há uma síndrome de se perceber condenado constantemente. Isso gera indignidade, isso gera um senso sempre de carência do ponto de vista espiritual, de que algo lhe falta, de que você é incompleto, amém? Mas quando nós estamos em Cristo, fomos encontrados por Cristo, a nossa vida é literalmente transformada de dentro para fora, e agora aquela natureza pecaminosa que nos dominava por completo, já não nos domina mais. Agora existe uma nova lei operando em nós, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, meu irmão, o texto aqui está destacando que hoje você é livre para amar a Deus, você é livre para amar o próximo, você é livre em Cristo Jesus, que hoje aquelas trevas que habitavam em você e dominavam você, agora a luz passou a habitar, a vida de Deus. Então hoje, irmãos, não há mais condenação, não há porque hoje em Cristo você viver debaixo de condenação, não há mais porque você hoje em Cristo ficar desesperado com culpa. Por quê? Porque essa culpa foi cancelada, essa condenação foi destruída de uma vez por todas, e não foi pela tua obra, obrigado, não foi pelo que você fez, não foi pelo teu mérito, mas foi exclusivamente por obra de Jesus, amém? Então diga assim: eu sou filho, amado, e toda culpa foi cancelada, ok? Então, se a nossa vida espiritual ela parte de um fundamento que é Cristo, e dessa obra redentora, como é que eu posso limitar a redenção apenas para o ambiente de culto? Ou apenas para a percepção de salvação e de que agora eu me safei do inferno? Não, a redenção ela tem os seus efeitos, e os seus efeitos alcançam, ou deveriam alcançar, as nossas relações. A grande incoerência que a Bíblia questiona em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, é justamente essa: olha, aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, negou a fé e é pior que o descrente. Isso é uma das palavras mais duras das Escrituras. Timóteo ali recebendo instruções de Paulo, logo no começo ali do seu pastoreio na região de Éfeso, e aí ele vai receber instruções específicas. Olha, você vai tratar o ancião dessa maneira, você vai tratar a viúva dessa maneira, vai tratar as mulheres mais jovens de outra maneira, os jovens da sua idade dessa maneira, e aí ele vai chegar na questão familiar e vai destacar: aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, é pior que o descrente e negou a sua fé.
Então, o abandono da minha família, o abandono do compromisso familiar, revela ou testemunha uma negação de fé, uma espécie de apostasia. É um discurso muito duro, uma palavra muito dura, sim ou não? Então nós precisamos rever esse lugar de importância. Muito bem. Colossenses capítulo 2, versículo 14, vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 14 vai dizer assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Presta atenção. Você precisa se questionar, qual é o impacto da cruz e os efeitos da cruz na sua vida? Nós estamos aqui em meio a uma fé protestante, amém? Então, no que diz respeito à cruz para nós, a gente sempre associa com uma cruz vazia, certo? A cruz vazia para nós, ela carrega um significado de que Jesus Cristo venceu a morte, amém? De que aquele local que era de maldição, Jesus Cristo de maneira gloriosa, Ele fez daquele local, onde Ele se fez maldição em nosso lugar, um local onde Ele transformou a morte em triunfo. Então, a cruz para nós deve significar algo. E muitas das vezes nós nos tornamos religiosos, porque tratamos ou limitamos os efeitos da redenção apenas à vida de culto, ou à vida congregacional. E isso é temerário, isso é perigoso, irmãos. Às vezes tem pessoas que falam assim: olha, pastor, se tem um local que me sinto bem aqui na igreja. Frase perigosa, conceituação perigosa, estilo de vida perigoso. Porque a ideia nunca foi segmentar. E é por isso que você vai ver tantas pessoas hoje ambientadas em o quê? Em se fragmentar. Então, deixa eu dizer uma coisa, não existe um Henrique pastor, e quando eu chego em casa, agora é o pai Henrique, ficou parecendo pai de santo, né? O pai Henrique, né? Aí, quando eu encontro a Camila, estou a sós com ela, agora é o marido Henrique. Aí, quando ele ia para o hospital, era o médico Henrique, não, é um só. É um só que dialoga com esses vários cenários na vida, amém, irmãos? E eu percebo que é insistente a maneira como muitas vezes os homens se portam, tentando se fatiar. E eles querem entregar versões fatiadas de si mesmos para os seus, para as suas famílias. E meu irmão, eu diria que é extremamente danoso. Tem pessoas que tentam de tudo camuflar a própria vida profissional, camuflar as suas atividades. Como que uma espécie de blindagem, mas essa blindagem ela não é inteligente, ela é insensata, porque você poderia estar desenvolvendo a sua vida em família, só que você muitas vezes está decidindo se fatiar de tal maneira, e entregando para os seus, uma versão fragmentada de você mesmo, porque você está se qualificando, ou nós muitas das vezes nos qualificamos, apenas por aquilo que nós realizamos. Então a gente pensa que o que afeta o próximo é apenas a nossa competência. E desculpa, irmão, mas isso não é saudável, isso não é bíblico. Mas dito todas essas coisas, nós vamos entrar agora em dois textos muito importantes. Eu quero te convidar para ir em Marcos capítulo 12, versículo 28. Chegamos aí talvez ao ponto central, o texto base mesmo dessa mensagem. E depois nós vamos ler em Apocalipse capítulo 2, mas vamos para Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28 diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Atenção aqui para o texto. Quem é que está fazendo essa pergunta para Jesus? Mestres da lei, ok? Então ele está dentro de um contexto judaico, onde está sendo discutido sobre a lei mosaica, amém? Isso é muito importante, para que a gente possa compreender todo o contexto. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, repete comigo, segundo. Muito bem. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, Jesus aqui está sendo questionado, dentro da cultura judaica, sobre qual era o maior dos mandamentos. Ele rapidamente responde dizendo que, olha, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar ao teu próximo. Então presta atenção, no que diz respeito, já eu vou apresentar o meu modelo aqui, tá? Não é fórmula, é apenas um modelo de consciência e estilo de vida. Mas nós precisamos compreender que Deus para nós não é uma prioridade na nossa agenda. Mas Deus, a vida de Cristo, a obra de Cristo, é para nós, ou deveria ser, fundamento das nossas vidas. E sendo fundamento, presta atenção,
o meu devocional, o meu tempo devocional, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, meia hora com Deus, ali lendo a Bíblia, etc., não pode gerar em mim uma satisfação religiosa, de que meu dever está cumprido e minha agenda com Deus está resolvida. Não é essa a dinâmica. A vida devocional não tem a ver com essa perspectiva de gerar uma satisfação religiosa pela sua atividade. A vida devocional, ela tem que ser uma expressão de fome, uma expressão de busca. Eu sou tão consciente do quanto que Ele me amou, que quando eu olho para a minha agenda, eu vou separar um tempo para, vamos dizer assim, estar a sós com Ele. Mas esse estar a sós com Ele não pode roubar de mim a consciência de que Ele é comigo o tempo inteiro. E de que Ele não apenas tem interesse de ser o centro do meu devocional, mas o interesse dEle, a disposição de Cristo, é ser o fundamento da minha vida. Amém? Então isso é inegociável. Agora vai lá para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Fala, mas pastor, a gente estava tratando sobre o tempo, agora você vai para Apocalipse. O que vai aparecer aqui? A besta da agenda, amém? Apocalipse capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Apocalipse 2, verso 1 vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Pergunta rápida para vocês: se alguém lhe qualificasse como alguém que tem boas obras, que o seu trabalho é árduo e a sua perseverança, uma pergunta: essa pessoa está com a sua agenda lotada, bem preenchida, sim ou não? Seguindo: sei que você não pode tolerar homens maus, uma apresentação de um princípio, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu e arrependa-se. Presta atenção. É muito usual as pessoas pegarem esse texto do primeiro amor e associar com o quê? O tempo da conversão, não é? A pessoa associa, aí pensa que o primeiro amor é quando você estava mais assim, emocionado, não é? Estava mais apaixonado por Jesus. Então, olha, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquela fase em que eu ficava muito emocionado. E aquela emoção me fazia sentir mais espiritual. Aí tem uma frase célebre de quem está começando, que é o quê? Naquela época, eu pregava até para o poste, sim ou não? Mas pregar para o poste é um sinal de maturidade, irmão, amém? Porque o poste não fala, amém? Então não, você tem que sair dessa fase. E agora você tem que dialogar com o ser vivo, você tem que dialogar com o ser humano. E aí as coisas vão mudando. E aí vai criando a percepção que voltar ao primeiro amor tem a ver com o quê? Com a vibração daquilo que eu fazia. Tem a ver com o quão cheio de fogo eu estava executando coisas. E não é isso. Na verdade, isso aqui tem um contexto de língua judaica, de língua hebraica, para você compreender. Por que eu fiz questão de ler primeiro aquele texto, onde Jesus é perguntado pelo mestre da lei sobre qual era o maior mandamento? Ele falou qual era o primeiro e depois ele falou qual era o segundo. É comum dentro da língua hebraica, dentro da cultura judaica, você tratar o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, como o primeiro amor. E por isso que ele diz, o segundo maior, aí esse é o segundo amor, ele é uma expressão do primeiro, é amar o teu próximo. Então o que Deus aqui, o anjo, tinha contra a igreja de Éfeso era o quê? A agenda de vocês é lotada, mas o fundamento está errado, porque o fundamento deveria ser o primeiro mandamento, na percepção do quanto Deus te ama, você ama Ele acima de todas as coisas, com as suas forças, com o teu coração, com a tua alma, com tudo que você tem. Então a questão é, uma agenda preenchida, uma agenda até bem gerida, não significa que é uma agenda que parte do fundamento correto. E Cristo para nós não deveria ser uma prioridade na agenda. E primeiro amor não deve ser impulso emocional. Primeiro amor significa submissão ao primeiro mandamento. De nada vale uma agenda cheia de atividade, ainda que seja em serviço, em favor do próximo, se estiver descolada da motivação, do fundamento que é Cristo. Se você entendeu, diga amém, só para eu poder caminhar com a mensagem. Amém? Então, para a gente tratar sobre a gestão do nosso tempo, você fica pensando que o desafio é, como é que eu faço para encaixar tempo para todo mundo? Essa pergunta está errada. Aí eu quero apresentar para vocês a minha visão sobre como você deve, coloca aí o terceiro slide, sobre como você deve
administrar. Efésios capítulo 5, versículo 16 vai dizer da seguinte maneira, olha, aproveite cada oportunidade, algumas versões, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então existe uma palavra, uma instrução divina para que nós, ao olharmos para o nosso tempo, ao olharmos para as 24 horas, nós, debaixo da graça divina, nós saibamos administrar, gerir de uma maneira que glorifique ao Pai. Então lidar bem com o tempo, compreender a importância das minhas relações, é uma maneira pela qual eu posso glorificar o Pai. E o que eu quero dizer aqui com essa imagem, irmãos, de todo o coração, eu que criei esse desenho, ok? Então não é para olhar para a estética. Basicamente aqui, maneira muito fácil de você compreender. Deus é o centro, Ele é o fundamento. Isso é que eu já demonstrei para você nas Escrituras, ok? Agora, o peso que há, a negação da família nas Escrituras é completamente diferente do peso que há, por exemplo, a negação do trabalho. Como eu disse para você, a consequência do trabalho tem a ver com o quê? Não quer trabalhar? Não coma, é simples. Você não vai usufruir da paga do seu trabalho. Agora, no que diz respeito ao abandono familiar, é outra história. Você negou a fé, é pior que o descrente. É um peso diferente. Basicamente assim, deixa eu explicar para vocês, fazer uma pergunta, um comparativo. Por que eu digo que aquele modelo lá de Deus, família, ele é equivocado? Porque ele coloca em rota de concorrência e comparação coisas que não são comparáveis, coisas que não deveriam concorrer. É como se eu lhe apresentasse um prato de arroz e feijão e lhe comparasse com o escapamento de uma moto e perguntasse, o que é mais importante? Faz sentido isso, irmão? Não faz o menor sentido. Por quê? Porque um diz respeito a um alimento, é algo vital. O outro não diz respeito a algo vital. Quem está entendendo, diga amém. Eu não consigo fabricar a minha própria vida, então Deus é o Criador da vida. Eu não posso colocar em rota de comparação Deus com qualquer outra coisa na minha vida. Ele é o fundamento. Agora, eu também não posso fazer isso com a família. Por quê? Meu irmão, boa ou má a sua família, você nasceu em uma. E bem ou mal, você vai morrer pertencendo a alguma. Amém? Então, não tem, é um elo existencial para começo e fim de vida. O que eu estou querendo dizer com isso? É um tanto quanto insensato, ilógico e insensível a gente colocar em rota de comparação, e daí a culpa, daí a cobrança, coisas vitais com aquilo que não é vital. O que não quer dizer que não seja importante. Quem entendeu? Se você pegar 10 vídeos do YouTube falando sobre gestão de tempo, 9,99 vai falar o seguinte: quando você for gerir o seu tempo, você tem que dividir entre o que é importante e o que é urgente. Muito bom, só que tem uma questão. Geralmente aquilo que você classifica como importante é aquilo que é importante para você. E a dinâmica das Escrituras é diferente, é o que é importante para Cristo. Porque se for importante que é para mim, então eu vou me mover pelos meus próprios interesses. Então muitas das vezes a distribuição do meu tempo é a partir daquilo que me satisfaz e não a partir daquilo que é a vontade do Pai. Isso é um culto pentecostal, aleluia. Né? Então não estou dizendo que seja errado ter o que é importante, ter o que é urgente, está tudo bem, amém, mas calma lá, você foi encontrado por Cristo e existe algo que é mais importante para Ele. E eu penso que a vontade dele seja muito mais importante e mais sábia do que a sua vontade. E eu penso que aquilo que é urgente para Cristo, talvez seja mais urgente daquilo que você pensa que é urgente. Então, nós precisamos compreender que a redenção, ela não afeta apenas a nossa vida religiosa quando estamos no templo. Não. A redenção, ela tem efeitos no nosso dia a dia. Ela tem efeitos na nossa pessoalidade, na nossa intimidade. A redenção tem efeitos nas nossas relações. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você precisa se arrepender da maneira como você tem gerido o seu tempo. Agora, você precisa sair urgente desse ciclo de culpa, onde você está sempre fazendo a conta das horas do dia, para ver se você vai estar pacificado com a esposa, com os filhos, para ver se você está com essa percepção de que você estava presente na hora que era para estar presente. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo tão, como eu posso dizer, tão irracional, tão insensível, que hoje não basta você falar para um pai: olha, pai, esteja com o seu filho. Não, você tem que falar: esteja com o seu filho, mas presente. Não é? É o tal tempo de qualidade. Irmão, olha o grau de maluquice que nós chegamos. Nós temos que falar para um ser humano, falar assim: esteja com seu filho. Pera, esqueci. Não é apenas com seu filho, é esteja com seu filho, mas não mexa em outra coisa. Percebe? Mas por que essa outra coisa é importante quando eu estou com meu filho? Porque talvez estar com meu filho não seja importante, porque não me gera rentabilidade. Eu estou num momento onde o tempo é o quê? Dinheiro. E a lógica é: se tempo é dinheiro e dinheiro vai satisfazer o meu filho, então é importante que eu lute para ter dinheiro, para trazer dinheiro para o filho. Você virou um escravo.
E ainda bate no peito para dizer, eu estou fazendo apenas o que é importante, o que é urgente. Porque no fim, você está batalhando pelos seus próprios interesses. Ainda que seus interesses, de alguma maneira, vá reverberar na vida do próximo. Deixa eu dizer uma coisa, quando nós somos afetados por Cristo, é afetado para valer, irmão. É de dentro para fora, é uma transformação completa. Não é apenas para você ter um credo, uma religião. É para que você agora possa ser um referencial de Cristo aonde quer que você caminhe. O que eu quero propor para vocês é o seguinte: Deus é fundamento, a obra de Cristo é fundamental para as nossas vidas. Ele não quer Ele não quer ocupar um espaço na sua agenda de atividade, Ele quer ser o fundamento de toda a sua vida. Agora tem uma outra questão, o alvo então não é separar o tempo de Deus, separar o tempo da família, separar o tempo do trabalho, não, o alvo é que Ele seja o fundamento e que a partir de Deus e em família, eu dialogue com qualquer cenário da minha vida. Eu posso dialogar com a sociedade, aqui pode entrar entretenimento, pode entrar o meu trabalho, pode entrar qualquer coisa, e eu também vou dialogar com a minha comunidade, mas eu não estou esquivando a minha família do processo, eu não estou deixando ela de fora, eu não estou me fatiando e dizendo assim, olha, agora é meu tempo de família, não, a minha família vive comigo em todo o meu tempo. É claro, irmãos, que com o filho é uma linguagem, com a esposa é outra linguagem, um é fase adulta, outro é fase infantil, mas você precisa permitir que a sua família participe ativamente da sua vida. Amém? Porque senão, irmão, essa distribuição de tempo ali do quarteto ali, o que faríamos, por exemplo, com irmãos que são caminhoneiros? A gente tem irmão caminhoneiro na igreja, que às vezes tem que pegar a estrada, vai lá para o Paraguai, com um mês e volta. E aí? Ninguém tem compaixão dos caminhoneiros. Ninguém tem compaixão, por exemplo, de plantonistas, que muitas das vezes tem que virar noites e noites no hospital. Percebe o quão cruel esse tipo de pensamento? Onde eu apenas vou fatiando a minha agenda e me coloco como, olha como eu conheço das coisas, porque eu tenho as minhas prioridades, o que é importante e o que é urgente. Ok, irmão, mas o que é importante e o que é urgente para Cristo? O que você tem que se perguntar não é, como é que eu consigo colocar todo mundo na minha agenda? Não, o pensamento é, deixa eu primeiro me certificar, Deus é fundamento de cada passo que eu dou, Deus é o fundamento de cada cenário que eu vou dialogar. Agora a segunda pergunta, eu estou conseguindo fazer com que a minha família perceba cada cenário que eu consigo pisar? Amém? Ou você vai criar personagens, aí vai chegar em casa no dia da frustração do trabalho e esses dias chegam. Ou você está achando o quê? Que viver em fé é a garantia de que você nunca vai ter revés na vida? Mentiram para você. Não é essa a dinâmica de pensamento. A fé não é para garantir toda a vitória circunstancial. A fé lhe garantiu em Cristo uma vitória cósmica. Ele venceu sobre a morte, amém? Amém? Tem circunstâncias favoráveis, circunstâncias desfavoráveis. E aí você vai criar um personagem para que a sua família não sinta as suas dores? Não, eu proponho um outro estilo de vida, uma vida autêntica. Uma vida autêntica da qual você não vai se distanciando dos seus familiares. Irmãos, desculpa, tem uma cultura tão errada sobre honra nas nossas igrejas no Brasil, tão deturpada, desfigurada, que criou-se o pensamento que quanto mais distância eu tenho de alguém que aparentemente é menor do que eu, mais eu cresço em autoridade. Cristo demonstra que é o contrário. A autoridade cresce à medida que você se aproxima. Por isso que ele mesmo sendo rei não veio para ser servido, mas veio para servir. Então eu não tenho medo da aproximação, eu não tenho medo da cumplicidade, eu não tenho medo da intimidade, eu não tenho medo das minhas vulnerabilidades. Por quê? Porque eu não estou pensando que se porventura eu perder em algo, se porventura as circunstâncias não for favorável, que eu vou me sentir frágil e a minha autoridade agora vai ser desmantelada dentro de casa. Não é assim, irmãos. Você presta atenção em nome de Jesus. Não é a hierarquia, seja da sua família, seja do seu trabalho, que te dá a autoridade, mas tem a ver com aproximação, relação, desde que Cristo esteja entre você e o próximo. Amém? Senão seremos como Éfeso, agenda lotada, boas obras, boas execuções, excelente competência, até bons princípios, mas cadê o primeiro amor? Cadê a observação do primeiro amor que diz respeito a amar a Deus acima de todas as coisas? O que ele está querendo dizer? É possível ter uma agenda aparentemente cheia de coisas urgentes, importantes, tudo bem organizado, mas não tendo Deus como fundamento. O modelo que eu proponho é, tenha Cristo como fundamento. Então ao invés de ficar pensando, como é que eu acomodo o tempo agora para a esposa, e agora tempo para o filho, meu irmão, que vida desgraçada é essa? E eu sei o que é isso, porque eu fiquei muitos anos desse jeito, sempre gostei de trabalhar. Camila pode testemunhar, falar melhor do que eu. Meu irmão, tinha época que eu estava pastoreando, pregando, além de pastorear conferência, médico do UPA, médico do hospital particular, no exército. Amém?
e pai. Aleluia. Aquela sensação de sempre estar, sabe? Insuficiente, insuficiente, insuficiente. E não estou dizendo da mulher cobrar, nem disso eu estou falando da percepção individual. Seja homem ou seja mulher. Quem está entendendo faz assim. É horrível. É horrível. E não é saudável. E é incoerente. Ora, como é que eu celebro que não há mais culpa diante de Deus, mas eu não consigo me desfazer de uma culpa de tempo em relação ao próximo? É desmerecer a redenção, os efeitos, o alcance da redenção. Então não, Deus tem um interesse e fundamento para que a redenção alcance as suas relações, começando pelos seus. Então, se a gente fosse estabelecer por esse modelo, é Deus e os seus. A partir deles, do fundamento que é Deus, desse estilo de vida em família, você dialoga com a sociedade, você dialoga com a comunidade. Amém? Você não priva eles dessa vivência, você não priva eles das suas dores. É evidente, irmãos, com a criança a linguagem é uma, com o adolescente a linguagem é outra, com a esposa, o esposo a linguagem é outra. Quem está entendendo? Tenhamos sabedoria. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse modelo fatiado de personagens, de escala de prioridade, onde você fica tentando agendar tempo com Deus, agendar tempo com a família, não, as coisas não funcionam assim. Eu sei que você quer uma fórmula, eu sei que você vai, pastor, entrega pra gente, entrega o manto aí, vai. É 6 horas, a partir das 6 é com quem? Das 6 às 8 é para quem? Das 8 às 10 é com quem? Irmãos, esquece, eu não vou fazer isso, porque cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de viver, amém? E vou ser bem sincero, fuja dessas fórmulas, irmãos. Só está gerando neurótico. Só está gerando neurótico. Tem uma síndrome na medicina, e eu não vou aqui ficar preocupado com detalhamento, ok? Detalhamento científico, apenas vou trazer de maneira coloquial para ilustrar a mensagem. Tem uma síndrome cerebelar no cerebelo, chamada discronometria. Basicamente, os movimentos da pessoa são afetados de tal maneira que ela se percebe sempre atrasada em relação ao tempo. É como se hoje, por conta dessa geração do imediatismo, por conta, sabe, desse tempo que a gente está vivendo, o hiperconsumismo, sabe, excesso de informações, grande volume de informações, essa percepção temporal afetada, é como se nós estivéssemos sempre no atraso. A gente está sempre atrasado. Está atrasado em relação às responsabilidades, a gente está atrasado em relação ao tempo que deveríamos ter com o esposo, ter com a esposa, ter com os filhos, estamos atrasados em relação ao tempo que nós gostaríamos de ter com aqueles que nós cuidamos, com os nossos liderados, vocês estão entendendo ou não? Isso vai virando uma neurose, irmão. Ora, parece que era mais fácil quando eu não tinha essas novas responsabilidades, porque simplesmente não é saudável ver dessa maneira, e você nem respaldo bíblico tem. Você está tratando coisas essenciais e comparando elas, concorrendo elas com coisas, irmãos, que não são essenciais do sentido existencial, ainda que elas sejam importantes. Glória a Deus. A culpa precisa ser quebrada. Você não foi redimido em Cristo para viver as suas relações, especialmente com os seus, a partir da culpa, a partir do débito. Você foi alcançado para viver a partir do favor e da graça. Que celebração mais desconexa é essa? Onde nós cantamos sobre Cristo, onde nós celebramos a salvação em Cristo, mas não conseguimos testemunhar Cristo, trazendo favor para as relações. Uma mentalidade, uma ótica completamente equivocada. Irmãos, de todo o coração, essa mensagem, por mais pragmática que ela possa parecer, ela é para que haja cura na sua família, para que haja cura nas suas relações, e para que a espontaneidade reine. E você saia desse senso de obrigatoriedade, porque isso corrói o senso de propósito. Tem pessoas que estão corroídas no senso de propósito, ainda que fazendo muita coisa. Tem gente que está corroída no senso de propósito, ainda que fazendo nada. Porque no fim não tem a ver com a competência desenvolvida no tempo, mas tem a ver com quem é o fundamento. É a partir de quem e é com quem que você tem dialogado com a sociedade, que você tem dialogado com a comunidade. Não compare coisas que não deveriam ser comparadas. Não coloque em rota de concorrência o que não deveria concorrer. Eu sei, irmãos, eu sei que às vezes é um pouquinho difícil de assimilar. Eu diria que a mensagem de hoje ela não é difícil de assimilar, ela é difícil de aceitar. Difícil de aceitar. Porque uma vez que a gente aceita, desce o coração, a gente precisa se arrepender. Amém? Eu creio para uma noite de perdão. Eu creio para uma noite de cura. Cura nas suas relações, começando dentro de casa.
É terrível você, na sua casa, se perceber sempre debaixo de culpa. Se perceber sempre no débito, tendo que pagar uma conta. Sabe o que é terrível, irmão? Você às vezes dormir pensando, não consegui pagar a conta do tempo. Mas amanhã essa conta vai aumentar. E mesmo que se você tivesse pago, amanhã ela ia existir de novo. Porque falta saúde nessas relações. E como eu disse na primeira mensagem, irmãos, há força nas relações. Então o que eu estou propondo para vocês é um estilo de vida a partir de Deus e em família. A partir de Deus como fundamento e em família por conta da essência relacional. E aí então nós dialogamos. E aí sabe, irmãos, eu percebo que a maior dificuldade dentro das famílias, das dinâmicas familiares, é do marido expressar as suas dores para a mulher e da mulher expressar as suas dores para o seu marido. Mas não para aí. Muitos maridos não sabem o que queima no coração das mulheres, não sabem os sonhos da sua esposa. E muitas esposas não sabem os sonhos do seu marido. Sabe o que é terrível, irmãos? Muitas das vezes nós estamos fazendo a coisa certa, até no lugar certo, do jeito certo, dando resultado, mas de uma orientação completamente equivocada. Sabe outro bezerro de ouro do tempo que nós vivemos, em especial dentro das igrejas? É a percepção equivocada de que uma família estar na mesma estação significa que todos estão fazendo a mesma coisa. Tem muita mulher sofrendo por conta disso. Tem muito filho sofrendo por conta disso. Estar na mesma estação tem a ver com harmonia de consciência. Tem a ver com concordância de propósito e não com atividade. Isso tem ferido muitas famílias. Por pensar que estar na mesma estação significa obrigatoriamente todo mundo tem que estar fazendo a mesma coisa. Não, não é esse o tipo de coerência. Não é esse tipo de correspondência. No fim, o que eu quero dizer para vocês, já começando a encerrar, é que quando nós lidamos com o tempo dessa maneira, no fim, nós estamos fazendo da nossa própria vida um balcão de negócio. Curiosamente, irmãos, eu falei hoje de manhã, eu vou falar para vocês. Eu comecei a assistir um filme e não terminei de assistir, mas o começo me intrigou. Basicamente o filme é bem nada a ver, irmão, amém? Mas ele, no mundo utópico, onde era possível você vender tempo da sua vida. Maluquíssimo. O caba fumou orégano para escrever esse livro, ok? Tá muito ruim das ideias. Aí a pessoa vendia tempo. Ela falou assim, olha, tinha um comerciante, né, o representante comercial, ia na sua casa, fazia uma visita e falou, olha, se você vender 15 anos da sua vida, 20 anos, nós vamos te pagar tanto. Aí a pessoa, puxa vida, mas... E aí ela fazia o satanás nela lá, e aí ela envelhecia, em 3 dias ela ia para a idade, entende? Então a pessoa com 20 anos, ela vendia o tempo e ia para 40. Coisa de maluco. E aí eu lembro que o personagem dizia assim, não, mas puxa vida, mas eu vou perder 15 anos da minha vida? Só que aí o vendedor falava assim, então, mas pensa bem, em 15 anos, você não vai conseguir juntar o dinheiro que eu vou te dar agora. Então, eu vou te dar uma bagatela de dinheiro que você em 15 anos jamais conseguiria. Irmãos, de uma maneira bem grotesca, eu quero usar essa ilustração. Porque muitas das vezes é exatamente assim que nós estamos gerenciando o nosso tempo e as nossas relações. Como se esse tempo fosse vendido. Como se a gente estivesse pagando sempre uma conta. E a satisfação tem a ver com time is money. Tempo é dinheiro. Então, desde que de alguma maneira eu consiga capitalizar, eu tenho a percepção de que eu avancei, irmãos, desculpa. Existe graça para você viver o simples. É possível de se aproveitar. Deixa eu fazer uma confissão aqui. De todo o coração, é uma confissão pastoral, uma confissão do indivíduo, Henrique. E eu não estou querendo doutrinar e nem estabelecer um modo de vida. Tudo bem? Mas muitas pessoas me perguntam, por que eu não sou mais ativo nas redes sociais? Isso não é justificativa, ok? Eu só quero trazer a minha dificuldade. Irmãos, e eu não estou dizendo que quem não faz o que eu faço esteja errado. Amém, igreja, pelo amor de Deus. Não estou querendo estabelecer um padrão. Mas a minha primeira reação diante de algo que me emociona não é pegar o celular. É vivenciar a experiência. Eu nunca imaginei que falar isso seria algo chocante. De tão desconexo que está a nossa mentalidade no tempo atual, que as pessoas perderam a graça de viver o simples.
Eu não estou dizendo que é errado você tirar foto, eu não estou dizendo que é errado que você postar. Amém, irmãos, em nome de Jesus, me entenda. Eu estou fazendo uma confissão, é a minha dificuldade. A última coisa que eu penso no momento que eu estou orando, no momento que eu estou lendo, no momento que eu estou com meus filhos, é de, deixa eu postar. Tá tudo bem se você faz isso, eu estou fazendo uma confissão. Porque de alguma maneira, desfrutar do simples é algo que me arrebata. Amém? A gente pode até usar o pretexto de, não, mas você está registrando memórias. Ok. Mas eu creio que uma memória afetiva no seu sistema límbico, ele tem mais poder do que uma postagem. Mais uma vez, irmãos, eu não estou estabelecendo padrão de comportamento de certo ou errado. Amém. Que haja leveza no que eu disse. Eu estou apenas compartilhando e respondendo, porque muita gente me pergunta. Eu tenho muita dificuldade de não viver o que é simples. Muita dificuldade de não desfrutar daquele evento que desperta emoção e afeto. E pensar em outra coisa. Não estou me colocando como superior. Eu tenho os mesmos enfrentamentos em relação à gestão do tempo que você. Essa mensagem, ela chega como irmão em Cristo, para que nós saiamos da culpa. Essa mensagem, irmãos, eu estou maturando ela no Espírito há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. Porque tem mais ou menos 2 anos que eu falei, esse modelo é falido. Esse guarda-chuva, Deus, esse modelo é falido, ele é insustentável, ele está gerando neurose. Não, para mim é incoerente eu falar sobre redenção, falar sobre defesa da redenção e me sentir sempre culpado em relação ao tempo. Não, eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso. E comecei pelas Escrituras, e fui percebendo que a Escritura dá ênfase naquilo que é fundamento, para que a partir do fundamento você dialogue com cada cenário. E aí a Bíblia traz, ela exalta a figura da família, não como uma prioridade da agenda, mas ela tem tudo a ver com a maneira como você enxerga a própria vida. Então é a partir de Cristo e é em família, a partir de Cristo, é em família, é Ele como fundamento, e a minha família vivenciando cada cenário. Logo, o meu desafio não é acomodar tempo para todo mundo, o meu desafio é conseguir traduzir para a minha família que, sendo Deus o fundamento da minha vida, eu consigo dialogar, participar desses cenários, desde que a minha família não seja arrancada, não seja cooptada desse processo. Amém. Para que haja cura nas relações. Para que haja cura nas relações. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Pessoas estão ficando estafadas dentro de casa. Elas estão perdendo o prazer das suas próprias relações. Elas estão perdendo a satisfação do simples. Porque se o simples não tem uma prerrogativa de vantagem, eu repenso. Porque se aquilo que é simples não gera em mim algum tipo de benefício, eu questiono. Se o simples não gera, talvez não gere dinheiro, mas se talvez não gere uma aprovação social, eu questiono. As relações, em especial conjugal, parental, elas não são trocas comerciais. Não faça da sua vida um balcão de negócio de tempo. Seja um referencial de Cristo para os seus filhos. Essa mensagem ela é provocativa. A gente se acostumou com mentalidade de troca. E é muito diferente você entender a sua responsabilidade afetiva dentro da relação do casamento, dos seus filhos, de você como filho com seus pais, com seus amigos. Uma coisa é você ser responsável afetivamente, e sendo responsável você entrega a sua parte. Outra coisa é você ficar sempre naquele senso, naquela espera de o que é que vai ser trocado. A nossa responsabilidade afetiva e a maturidade nisso vai fazer com que nós entreguemos para o próximo, ainda que não haja retorno algum. Aí você pode dizer assim, mas até quando? Aí essa resposta eu deixo para você na sua comunhão com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem aqui foi abençoado pela palavra? Saia desse ciclo de culpa. Eu não tenho uma forma para te entregar. Eu apenas trouxe uma forma de você desenvolver uma consciência. E que eu posso testemunhar na minha vida que tem trazido cura, que tem trazido redenção. E eu poderia dizer que mesmo fora da atuação médica, talvez hoje a minha vida tenha muito mais trabalho do que eu jamais tive antes.
E nós nunca tivemos tanta saúde relacional como nós temos hoje. Seja eu com a Camila, eu com as crianças, eu com os amigos e por aí vai. Quando você sai do ciclo de culpa, o entretenimento não ofende o próximo. Desfrutar o lazer não ofende o próximo. Quem está entendendo? Seja responsável afetivamente pela porção que Deus te entregou. Entregue, se sacrifique, renuncie. Seja como Cristo. O nosso padrão é Cristo, irmão. Nosso padrão não é a partir da vantagem que eu obtenho, é Cristo Jesus. Sou incansável em dizer isso, em defender isso. Então hoje é a noite de reposicionar esse desafio da sua vida. Sair do desafio, será que vai dar tempo? Para entrar no desafio, será que está todo mundo em harmonia comigo? E não se esqueça, a harmonia não é fazer as mesmas coisas. Então, irmãos, que a culpa não te mova mais. Que você não seja movido por culpa, mas que você seja movido pelos efeitos da redenção. O mesmo Cristo que te salvou, o mesmo Cristo que te perdoou, é o mesmo Cristo que redime as suas relações. Que você possa chegar em casa hoje, se arrepender diante do seu cônjuge, diante do seu filho, diante, enfim, do seu irmão, da sua irmã, enfim, irmão, de quem está aí, daquilo que você classifica como os seus, amém? Os seus. E talvez o primeiro arrependimento seja, olha, me perdoe. Eu tenho colocado você em rota de comparação com o escapamento de uma moto. Desculpa, porque eu te diminuí. Eu fiz de você, que é essencial, que a minha vida está vinculada. E eu diminuí você a como se fosse qualquer coisa material. Então eu não quero roubar do meu próximo a possibilidade dele ter as experiências e as vivências junto comigo. Seja nas lutas, nas vitórias, nos fracassos. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Encerro de uma vez por todas, e eu quero orar por vocês dizendo: que nós não sejamos corrompidos no primeiro amor. O primeiro amor é observar o primeiro mandamento. Que as suas emoções são levadas nesse processo, amém. Mas não diminua o primeiro amor, é apenas um arrobo emocional. Ou um tipo de robustez nas atividades, porque eu fazia. Não, não, não. A igreja de Éfeso fazia. E a partir daí você vai perceber que as suas atividades vão ser desenvolvidas de uma maneira diferente. Porque quem tenta pagar a conta dentro de casa, consequentemente vai projetar essas dívidas também do lado de fora. Amém, irmãos? Você pode fechar os teus olhos no lugar onde você está? De olhos fechados, se permita ser ministrado pelo Espírito. Ministrado pelo Espírito. Se você tiver que se arrepender, se arrependa. Deus está trazendo cura para as suas relações. Cura, graça se multiplicando. Para que saiamos dessas relações de débito, constantemente se sentindo devedor, e passemos a nos mover a partir de graça, de favor, os efeitos da redenção. E aí entraremos num processo de harmonia, de harmonização na relação, entre os seus irmãos, o seu próximo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro em favor dessa comunidade, eu oro em favor de cada um que está aqui, Pai. Como é danoso viver debaixo de culpa. Como corrói dar passos a partir de uma condenação prévia. E Senhor, pelo Teu Espírito Santo, traga à memória de cada um aqui a Tua obra. Essa mensagem, Senhor, ainda que falando sobre gestão, sobre agenda, sobre tempo, ela é sobretudo uma mensagem cristocêntrica que exalta a obra do Teu Filho na cruz do Calvário. E Senhor, que não haja em nós ignorância no que diz respeito a olhar para aquela cruz que está vazia,
mas que nós saibamos absorver de cada elemento de triunfo da tua obra na cruz do Calvário. Sim, Pai, o Senhor venceu. O seu Filho venceu. E nós não queremos desmerecer essa vitória. Eu oro, Pai, em favor desse povo, do seu povo, para que haja cura nas relações. Para que todo complexo de culpa, relação de débito seja desfeita hoje. E a sua graça comece a provocar bons confrontos, face a face. Senhor, que o coração de um para o outro dentro de casa não esteja carregado de camadas e cascas, a tal ponto de um não conhecer o que queima, o que sonha o outro. Que ainda essa noite, Pai, grandes milagres de perdão dentro das casas aconteçam. Nos ajude, Espírito Santo, a tirar todo e qualquer medo da aproximação. Nos ajude a tirar todo e qualquer medo da cumplicidade. Senhor, eu te peço ajuda pelo Espírito Santo, que nós entendamos de uma vez por todas que a sua vontade não é que nós sejamos angelicais, mas que nós sejamos divinamente humanos. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça nos alcance de tal maneira que a gente possa provar em cada uma das relações verdade, Senhor, compromisso, autenticidade. Senhor, eu falo pelo Espírito Santo que as máscaras caiam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ama Jesus, você pode dar um glória a Deus no seu lugar. Vou te pedir para ficar de pé. Irmãos, eu estou dentro do horário, amém? Estou gerindo meu tempo, amém? Eu não posso ir embora sem antes fazer um convite. Então eu queria te pedir humildemente, uma última vez na nossa comunidade, para fechar os teus olhos. Agora em valor ao próximo mesmo, em cumplicidade. Talvez você está aqui hoje e ouvindo essa mensagem o seu coração queimou por Jesus. Talvez você não sabia de tão grande obra de salvação. Jesus Cristo morreu naquela cruz para lhe salvar, para lhe perdoar os pecados. E sabendo dessa verdade, você está com o seu coração em chamas, dizendo: eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus. Como nós cantamos. Então, se você está aqui hoje e quer entregar o seu coração para Jesus, do lugar onde você está, de olhos fechados, levante a mão bem alto, que eu quero orar por você. Você que deseja hoje conhecer Jesus, glória a Deus, fica com a mão levantada, glória a Deus, quantos mais querem hoje? Glória a Deus, veja sua mão levantada, glória a Deus também, pode ficar com a mão levantada, para que eu te identifique, graças a Deus. Quantos mais querem estender o convite? Talvez você, tendo conhecido a Ele, se afastou e quer voltar, Ele está te chamando de volta, você quer voltar para os braços do Pai, se reconciliar, essa oração também é para você. Então você que deseja se reconciliar, também levante a mão, nós vamos orar por você. Para você, glória a Deus, veja sua mão, isso aí, coragem, minha filha, graças a Deus, ali também, graças a Deus. Irmãos, todos que levantaram as suas mãos, eu queria poder orar por você, eu queria poder encerrar o culto orando contigo aqui. Então todos que levantaram as mãos, eu gostaria de te pedir para humildemente sair do seu lugar, vir aqui à minha frente, olhando para mim, para que eu possa orar por você, amém? Todos que levantaram as suas mãos, você pode sair rapidinho do seu lugar e vir aqui. Vamos lá, vamos aplaudir esse irmão, gente. Glória a Deus. Vamos lá. Pode vir aqui, irmão. Vem cá. Fica de frente aqui para mim. Fica aqui. Glória a Deus. Tudo bem? Fica aqui. Vamos aplaudir, irmão. Está chegando aqui. Tudo bem? Amém. Pode vir aqui, vem cá. Tudo bem? Glória a Deus. Deixa eu comentar aqui. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Tem mais gente chegando? Eu não sei. Tem mais gente chegando. Vamos aplaudir aqui, irmãos. A irmã chegando aqui. Deixa eu apertar a mão dela aqui. Tudo bem? Amém. Graças a Deus. Meu Deus, que festa maravilhosa, irmãos. Queridos, nós vamos orar por vocês agora. Assim que a gente encerrar a oração, tem uma equipe atrás de vocês, e eles vão pedir 3 minutos de vocês. A gente vai levar vocês para uma sala, e aí algo vai acontecer. Não, calma, gente.
eles só querem te conhecer rapidinho, de repente fazer um contato. E a gente agora, graças a Deus, você não sabia disso. Agora a gente tem algo chamado Primeiros Passos. A igreja nem sabia disso, olha só. O que é isso? Para todo mundo que toma adesão da Nascer de Novo, a gente preparou um conteúdo em vídeo que vai chegar no seu celular, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Onde vai trazer quem é Deus, qual a importância da Bíblia, por que congregar. Não é bom? Porque a gente toma adesão e fala, ok, aí você sai lá fora, e agora, né? Então a gente vai pegar o contato de vocês e vai ter uma palavrinha de oração com um dos nossos pastores, tudo bem? Mas nós vamos orar aqui como comunidade. Você pode estender sua mão para cá, irmão? Vocês que vieram aqui à frente, fechem os teus olhos, deixem as suas mãos como quem vai receber um presente, isso mesmo. E vocês agora, de maneira corajosa, vão repetir comigo uma oração. Diga: Jesus Cristo, eu creio de todo o meu coração que você morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor venceu, triunfou, e hoje a cruz está vazia. Diga: Jesus, eu abro o meu coração para que a tua vida venha habitar em mim. Diga: que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos, igreja, honra eles aí, dá um abraço na turma aí, eles querem te receber. Quem está feliz por eles? Eles vão ser conduzidos aqui. E agora eu quero orar para a gente encerrar o culto. Lembrando, irmãos, que nós temos aqui o time de milagres. Se você entrou com algum tipo de dor ou enfermidade, tem um pedido de oração, eles estão aqui para concordar contigo em fé. Nós temos testemunhado milagres através do nosso time, através do corpo da igreja. E eu creio que hoje não será diferente. Amém, irmãos? Quem foi abençoado pela palavra aí? Eu confesso, irmãos, que hoje vocês estavam extremamente reflexivos. Olha, não vai faltar graça na casa de vocês. Não vai faltar a paz do Senhor na casa de vocês. Ele é o centro, irmão. Se certifica de que Ele é o centro. E vive, irmão, dialogue com a sociedade, com a comunidade, em família, a partir de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é por meio do conhecimento da tua verdade que nós somos libertos. E Pai, nós estamos aqui encerrando essa liturgia de culto, declarando que o Senhor é Deus, declarando que somente o Senhor é quem lidera as nossas vidas. Não é a escassez, não são as carências, não é o dinheiro, mas a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por uma comunidade cada vez mais espiritualmente profunda, íntima do Senhor, cada vez mais intelectualmente robusta, uma comunidade cada vez mais vibrante na fé e que nunca perde de vista o primeiro amor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Ótima semana, feliz Dia dos Pais e até semana que vem.